Voltamos ao vivo com a nona edição do Congresso Florestas Online 2024. Hoje, o nosso quarto dia, e vamos aqui para a nossa quarta palestra. E é sobre colheita florestal, um assunto muito importante e tem uma audiência fantástica hoje, todo mundo prestando atenção. Acabamos de ouvir a palestra do Gilson Santos agora, que foi brilhante, mas essa palestra a seguir também é muito brilhante. E queremos agradecer aos nossos patrocinadores que estão aqui possibilitando que você esteja aí assistindo gratuitamente o nosso congresso. Obrigado a Mirex S, obrigado a Arbogen, a Equilíbrio Equipamentos, a Maxitri, a Dinagro e a 1,5 grau. Muito obrigado por acreditarem no nosso congresso e estarem possibilitando que todos nós estejamos aqui levando informação, apresentando esse grande evento e você aí curtindo e aprendendo cada vez mais para que você melhore aí a sua informação, que hoje é a moeda mais importante que nós temos no mundo. E não vamos perder mais tempo, não. Bom dia, Anderson Bobico. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Primeiramente, agradecer e parabenizar pelo excelente evento Florestas Online. 8, 9 anos aí, né, Paulo, realizando apresentações de altíssima qualidade, colocando para o mundo inteiro, literalmente para o mundo inteiro, né, Paulo, o setor florestal em pauta. Você comentou mais cedo, mais de 300 mil visualizações desde o início do Florestas Online. Então, parabéns a todo o time aí do Mais Floresta pela organização. Aproveitando para parabenizar também o Gilson, o Paulo e a Marina, que fizeram apresentações sensacionais hoje. Quem perdeu, assista depois, está disponível aí no YouTube, assim como os dias anteriores também estão lá. Ontem à noite eu não consegui assistir de dia, acompanhei de noite as palestras que foram muito, muito bacanas, então vale a pena, ficar a dica aí para todo mundo. Você falou um dado importante. As palestras desde 2016 até hoje já foram assistidas mais de 320 mil vezes, mais de Espetacular. 320 mil visualizações. Realmente é um sucesso. É um congresso que começa como hoje, mas ele não termina. Você pode assistir a qualquer hora. Ele está lá disponível, né, no YouTube para você assistir a hora que você quiser. Mas não vamos perder tempo, não. O tempo é seu e a palestra é sua. É com você. Valeu, Paulo, obrigado. Florestas Online é um contínuo de apresentações e eventos na área florestal. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, o contínuo da inteligência na colheita florestal. Contínuo é um termo que a gente praticamente não utiliza na área florestal, mas a gente trouxe ele emprestado aí da psicologia positiva, que traz o contínuo como uma série de acontecimentos sequenciais e ininterruptos que trazem uma continuidade entre um ponto inicial e um ponto final. E quando a gente pensa em negócio florestal, a gente consegue entender perfeitamente a lógica do contínuo, né? Se a gente pensar no início do setor florestal no Brasil, ou pelo menos o primeiro grande boom do setor florestal, na década de 70 até hoje, é impressionante o que a gente alcançou aí, 9,6 milhões de hectares plantados para cultivos industriais no Brasil. Esse número eu acredito que talvez já tenha passado dos 10 milhões de hectares plantados, e a contrapartida do setor florestal, né, que sempre teve a preocupação com o socialmente justo e o ambientalmente adequado, né, com 6 milhões de hectares para conservação. Quem é do setor sabe que esses números são reais, todas as empresas possuem suas áreas de produção e, em contrapartida, suas áreas de conservação, com áreas de alto valor de conservação ambiental, reserva legal, preservação permanente e tudo mais, né? No Brasil, 78% dos plantios são de eucalipto, né, que são muito utilizados para diversas finalidades, celulose, biomassa, energia e tantas outras. A gente é um dos 10 maiores produtores de papel do mundo, para quem acha que a gente trabalha só com a commodity, só com a matéria-prima, a gente também tem produto acabado. Estamos em nono entre os maiores produtores de madeira serrada no mundo, ou seja, também produto semi-acabado. Segundo maior produtor de celulose do mundo, com vários projetos aí anunciados, então subindo cada vez mais a produção, né? O Brasil é um polo mundial de produção de florestas e de celulose. Com a cadeia florestal, quase metade dos municípios do Brasil foram beneficiados de alguma forma em investimentos socioambientais, e hoje a gente emprega mais de 2 milhões
de pessoas. Então, são números relevantes e que trazem esse contexto do contínuo, né, de um setor que começou há mais de 50 anos atrás e tem hoje uma importância muito grande para o país. Quando a gente fala em contínuo, a gente também pode falar, além de um setor como um todo, de uma empresa. A Eldorado é uma empresa relativamente nova, a gente está completando esse ano 12 anos de início da operação. Assim como outras empresas de celulose, a nossa área plantada de 370 mil hectares tem uma compensação muito grande em áreas de preservação e conservação, que não tem nenhum uso comercial, então são 143 mil hectares de áreas de preservação e conservação e 230 mil de área plantada, 370 é o total. A gente produz aí 1,8 milhões de toneladas de celulose, emprega 4.600 famílias diretamente, a gente gosta muito de falar em famílias e não em pessoas, né? São famílias envolvidas e quase 10 mil empregos quando a gente considera a cadeia toda, diretos e indiretos. Quando falamos em contínuo, a gente pode falar também de um processo complexo de produção. Aqui a gente tem um slide que mostra toda a rota florestal, a gente trata de praticamente tudo que a gente viu hoje nas apresentações, nos outros dias. A gente vai de pesquisa, né? O pessoal acha que o processo florestal começa em viveiro e termina em transporte de madeira, mas não, o processo florestal começa muito antes em pesquisa, começa muito antes em áreas de controle, começa muito antes em áreas de ativos e mecanização, como o Gilson explicou agora há pouco para nós. Então, é um processo muito complexo e que precisa dessa continuidade, não só o contínuo da execução do processo, mas também o contínuo do desenvolvimento do processo. E hoje, especificamente, a gente vai falar sobre o contínuo na área de colheita florestal. Há alguns milhões de anos atrás, a gente colhia árvores já, essa foi uma atividade que o homem fez, está fazendo e continuará fazendo. Obviamente que no passado não eram plantios comerciais, com essa finalidade única e exclusiva, e o processo e as tecnologias foram evoluindo, passando por serrotes, passando por motosserras e chegando na colheita mecanizada que temos hoje em dia, né? A gente saiu aí de talvez cortar lá na época da machadinha uma árvore por hora, depois na motosserra talvez 100 árvores por hora, e hoje numa colheita mecanizada com harvester, a gente está falando em 100 árvores por hora, se a gente for falar em Feller, muito mais. Então a gente vê a evolução do setor, né? E as pessoas às vezes se preocupam com a evolução, né? A gente tem um pouco de medo da tecnologia, de desemprego, inteligência artificial, mecanização, robotização, indústria 4.0. Eu, particularmente, não acredito que essas tecnologias venham para tirar o emprego de ninguém. Eu acredito que elas vêm para trazer mais conforto para os nossos colaboradores, para as nossas pessoas, para a sociedade, e elas otimizam os processos, otimizam as empresas, otimizam os empregos, né? Eu, pelo menos, não conheço nenhum motosserrista desempregado e não acredito que eu vou conhecer um operador de colheita ou um mecânico desempregado, pelo menos nas próximas décadas, né? O futuro ninguém sabe, mas é uma opinião, a gente vê muita informação, talvez não tão adequada, de desemprego, de preocupação, e particularmente eu acredito que a gente não vai ver isso tão cedo, pelo menos não em áreas que envolvem operações e operações complexas. Um pouquinho aqui do que a gente fala, né? Quando a gente fala, a gente tem um público aqui bastante diverso. O Paulo traz isso para nós através do Florestas Online, do Mais Floresta. Então, tem pessoas de todas as áreas, de todos os locais do Brasil e do mundo. Então, contextualizando um pouco, a gente vai falar aqui de uma operação de colheita que envolve aí 6 milhões de metros cúbicos colhidos, transportados em 5 frentes operacionais. Aqui no Eldorado, a gente utiliza o CTL, né, que é o corte, processamento, descascamento, desgalhamento com harvester e a retirada da madeira do talhão com forwarder. Atualmente, a equipe, tanto de colheita quanto de manutenção da Eldorado, ela é 100% própria, tá? Então, a gente está falando de mais de 500 colaboradores envolvidos nessas atividades, colaboradores, colegas nossos na empresa. Um total de 72 equipamentos, né, entre harvester e forwarder, aí não está incluído caminhões, carros de apoio, equipamentos estacionários que nós precisamos para tocar a operação, mas são 72 equipamentos de colheita florestal. Operamos 7 dias por semana, 24 horas por dia, 365 dias por ano. Então, uma operação bem quente aí que precisa
tá bem azeitada entre pessoas e processos para que tudo aconteça da melhor forma possível. Hoje nós trabalhamos com as 3 das grandes principais marcas, temos outras grandes marcas de fornecimento de equipamentos florestais. Essa é uma característica que poucas empresas têm. Normalmente as empresas estão em um determinado momento trabalhando com uma marca de um equipamento, mudam ao longo dos anos, mas não ao mesmo tempo, né? E hoje a gente trabalha com equipamentos, tanto harvester quanto forwarders, de vários fornecedores. Isso traz para nós um desafio muito grande, dentro do que o Gilson falou, né, de se ter planos de manutenção que atendam toda essa variedade de peças, itens, componentes. Então, a gente precisa ter um time muito bem qualificado, treinado e trabalhando com energia para que a gente possa ter os processos rodando muito bem. Se por um lado tem um desafio, por outro nos traz oportunidades, né? A gente tem um teste em larguíssima escala real aí entre vários modelos de equipamentos, o que é bem bacana também. Nós fazemos tanto apontamentos digitais da nossa produção, a gente vai falar um pouquinho mais adiante, falando aqui de tecnologia, né, e como tecnologia, junto com pessoas, traz resultado para as organizações, quanto telemetria. Tá? O Gilson já falou um pouquinho sobre telemetria, o que funciona, o que não funciona, as limitações dos sistemas, então eu não vou me ater muito a isso, mas a gente trabalha com 3 sistemas diferentes e a gente consolida essas informações de maneira automática em um portal específico criado pela Eldorado para que a gente possa visualizar tudo em uma plataforma só. Para que isso tudo aconteça, é impossível fazê-lo sem pessoas, em primeiro lugar, e sem a qualificação adequada de pessoas. Então, a Eldorado inaugurou recentemente um centro de treinamento florestal, onde a gente faz treinamentos, aqui são exemplos, né, de treinamentos de harvester e forwarder, mas nesse centro de treinamento nós temos treinamentos de todas as disciplinas da florestal, tratores, atividades manuais, mecanizadas, manutenção, para formação de trainees e para qualificação de operadores mecânicos de trator, de harvester, forwarder, para trazer o melhor conhecimento técnico para os nossos times. Apontamentos, a gente fala muito em informação, a gente tem que ter um cuidado muito grande com qualidade da informação. Então, toda vez que nós pensamos em digitalizar um processo, é muito importante que as pessoas, todos vocês, né, quando forem digitalizar um processo, que vocês pensem, pô, como é que eu posso fazer para que esse processo tenha qualidade? Não adianta só eu tirar do papel, colocar num tablet, se eu não tiver qualidade, né? Se, como os colegas falaram, a informação subir torta para qualquer sistema que seja. Então, a gente tem que tentar automatizar o máximo possível, porque o apontamento humano ele está sujeito a erros, e aquilo que não for possível automatizar, a gente tem algum jeito de checar. Então, a gente implementou um sistema bem robusto de apontamentos operacionais, a gente já opera com ele há quase 5 anos, desde 2020, e dentro desse sistema a gente consegue ter informações bem precisas, que geram análises, e a partir dessas análises é que a gente consegue extrair resultados de fato para as nossas operações. Então, esse é outro ponto importante. Muita gente acha que a simples instalação de um sistema é suficiente para você conseguir melhorar uma operação. Nenhum sistema, nenhuma inteligência artificial, nenhuma análise de dados que não gere ação não serve para nada. Se eu tiver um melhor sistema de apontamento do mundo e eu não fizer análise com os dados gerados por ele e não implementar melhorias no meu processo, eu vou estar exatamente igual quem não tem nenhum sistema, quem sequer faz algum tipo de apontamento. Então, esse é um cuidado muito importante quando a gente trata de análise. E aí, até entrando um pouco na questão de inteligência artificial, de automação, machine learning, etc., etc., tudo isso vai facilitar muito o trabalho, já está facilitando, né? Já é resultado de análise de dados, de coleta de dados, de interpretação de dados, mas as ações ainda vão precisar ser tomadas por gestores, por operadores, por líderes, e é nisso que nós temos que estar preparados, né, para poder tratar e entregar dados robustos para que as pessoas, seja um operador dentro de um harvester ou forwarder, seja um gestor, tome a melhor decisão no tempo mais curto possível. Aqui é um exemplo de um relatório simples que a gente consegue ter em campo ainda, ou seja, para tomar ação imediata, ver e agir das paradas de uma máquina ao longo de um turno, né? Então, a gente vê desde o deslocamento da máquina, se era produtivo, se era improdutivo,
se teve alguma parada de manutenção, qual foi o motivo dessa parada de manutenção, se teve alguma parada de operação, se um ônibus quebrou, se atrasou o início de turno, também se houve uma falta de um colaborador, tudo isso aparece nesses relatórios e a gente consegue tomar ações a partir disso, né? Então, aqui em cima, a gente tem o turno padrão de uma pessoa, né, de um colaborador dentro de uma máquina, e embaixo ali o resumo das paradas de vários equipamentos, né, no total ali de 7 equipamentos que representariam um módulo de colheita. É um exemplo fictício, claro. A informação também nos permite investir muito em qualidade. Esse é uma segunda perna da automação de dados, quando você consegue agilizar a coleta e a interpretação de dados, você tem resultados de qualidade rápidos, você consegue agir com velocidade para corrigir desvios. Então, antigamente, se a gente tinha um problema de qualidade numa operação florestal, ou você morria com o problema, porque você já tinha ido embora, já tinha ido para outra fazenda e não tinha como solucionar, ou você tinha que voltar num determinado talhão para resolver um problema que você teve, se ele fosse solucionável. Hoje, quando você tem tudo em tempo real, você consegue saber que você está tendo um problema naquele exato momento, corrigir ele imediatamente, diminuir a escala dele, né, se ele já aconteceu. Vamos pegar, por exemplo, aí um harvester descalibrado que está cortando toras menor do que o planejado. Eu consigo descobrir isso em tempo real. Se eu descobrir isso em tempo real, eu consigo agir em poucas horas ou até poucos minutos de operação. Eu consigo avisar o operador imediatamente que aquilo está com um desvio. E aí toda a cadeia de solução fica mais rápida e o prejuízo fica reduzido. Novamente, nada disso acontece se a gente não tiver pessoas engajadas e pessoas com conhecimento. Esse é o grande desafio. Como que a gente transfere conhecimento? Por exemplo, o Gilson deu uma aula aqui de manutenção mecânica. O grande desafio é como que a gente transfere o conhecimento do Gilson para a Miriam, que é essa operadora aí da foto. Né? É ela que precisa saber dos conceitos de manutenção básicos para que ela possa fazer uma operação consciente. É ela que precisa entender dos conceitos de operação para que ela possa fazer uma operação com alta produtividade e baixo estresse físico para ela. Isso tudo é conhecimento. A gente precisa conseguir transportar esse conhecimento da alta gestão, ou da gestão, ou das consultorias, para a base. Isso ainda é um grande desafio, acredito eu, que para todos em maior ou menor escala. Hoje a gente tem 60% dos nossos operadores com conhecimentos de manutenção mecânica, tá? Não são operadores mantenedores, a nossa operação é muito quente, então nós entendemos, esses são conceitos de empresas, nós entendemos que operadores precisam estar operando a máquina, nós precisamos disponibilizar essa máquina a maior parte do tempo, esse é o core business dele, mas ele precisa sim entender de manutenção mecânica, tanto para preservar o equipamento, né, quanto para poder orientar a manutenção quando de uma necessidade de manutenção corretiva, né? Então, o operador com conhecimento, ele elimina muito tempo de diagnóstico da equipe de manutenção. É nisso que nós acreditamos e nós chamamos esses operadores de excelência, tá? 60% do nosso time hoje tem esse treinamento, um treinamento específico, uma carga horária bem elevada, um foco em manutenção mecânica para operadores. E hoje nós temos aproximadamente 20% do quadro com operadores dinâmicos. O que são operadores dinâmicos? São aqueles operadores que conseguem operar mais de um equipamento. Hoje a gente tem na Eldorado algumas pessoas específicas que operam 5, 6 equipamentos. E 20% delas operam pelo menos 2 equipamentos. Isso na colheita florestal. Claro que quando a gente vai para a silvicultura esse número aumenta, porque aí os operadores de trator normalmente operam mais de um tamanho de trator. Mais exemplos de como a tecnologia aliada ao bom conhecimento técnico nos faz melhorar performance e resultados. Aqui é um checklist de equipamento que o operador faz no próprio sistema de apontamento eletrônico. Ali ele consegue visualizar mapas, então se a gente tiver, por exemplo, uma área que não pode ser cortada porque tem um sinistro, porque é um experimento científico, a gente consegue colocar isso de maneira automática para o operador e a gente evita de uma equipe manual ir lá demarcar essa área, o que a gente fazia até poucos anos atrás, ou pior ainda, né, evita da gente derrubar aquela floresta por engano. Então,
Esses são exemplos aí de ganhos operacionais que a gente tem quando a gente consegue, por exemplo, embarcar mapas dentro das operações de corte e baldeio. Ali à esquerda, no apontamento, um exemplo até real de autogestão. A gente entende que antes da gente ter a alta gestão, olhando para indicadores e tomando ações, nós precisamos ter o operador fazendo a autogestão dos seus dados. Então, ali ele consegue acompanhar em tempo real disponibilidade mecânica, eficiência operacional, horas de operação, metros cúbicos produzidos, árvores produzidas, metro cúbico por hora, né, ou árvore por hora, produtividade, tudo em tempo real, para que ele mesmo possa fazer a autogestão. Se algum desses indicadores não estiver legal, fica vermelho ali onde está verde na tela. Então, são evoluções que a gente traz para a equipe, que é a equipe que faz a coisa acontecer, sejam operadores, sejam mecânicos, sejam líderes e assim por diante. Aqui um outro exemplo, já com foco aí no que o Gilson trouxe para nós, na manutenção mecânica. Então, assim como o operador hoje tem um sistema 100% digital de apontamentos, os nossos mecânicos utilizam também um sistema de apontamentos digital, onde ele consegue fazer a abertura da ordem de serviço, verificar catálogo de peças, verificar o número da peça para fazer o pedido adequadamente. Ele consegue fazer isso tudo num celular de simples acesso, e a hora que ele chega num almoxarifado, por exemplo, ele já consegue estar com a peça pronta para retirada e aplicação no equipamento. Ou, se ele já souber que peça é, pelo diagnóstico do próprio operador, ele já sai do módulo com a OS, tudo certinho, para fazer a aplicação da peça. Ele encerra o OS, com isso a gente consegue medir tempo de manutenções, né, MTBF, MTTF, e assim por diante. Tudo isso só acontece com o cuidado e valorização de pessoas. Na Eldorado, a gente tem um programa que chama Nossa Gente. Ele é um programa bem complexo. Ele tem complexo no sentido de grande, não no sentido de difícil de entender. De entender é muito simples, são ações focadas em pessoas. Então, por exemplo, a gente mudou o nosso padrão de alimentação para atender melhor e com qualidade as nossas equipes de campo. Cardápios hoje feitos por chefes, por nutricionistas, chegam em campo congelados, né? Não sei quem conhece o projeto. A gente tem um sistema de aquecimento que veio da Alemanha, que vai esquentando a refeição para que ela esteja aquecida a 70 graus Celsius no momento do consumo, ao contrário de uma marmita convencional que vai esfriando com o passar do tempo, né? Mesmo com as termoboxes, etc. Essa marmita vai esquentando e ele come ela de uma maneira super adequada. Como é um processo diferente de ultracongelamento, a gente consegue ter molhos, etc. Nós renovamos recentemente o contrato de alojamentos, e a gente está adotando um conceito de alojamento hotelaria, ou seja, não é mais um lugar com muitas pessoas por quarto, com um conforto limitado. Então, hoje a gente tem Wi-Fi para os colaboradores, banheiro em cada um dos quartos, 3 pessoas no máximo por quarto. Mais uma vez, pensando nossa gente, pensando nas pessoas, é assim que a gente entende que a gente vai conseguir fazer a valorização das nossas pessoas, né? A gente entende que cada pessoa do nosso time é um talento, e também a retenção. O cenário está aquecido, a gente não acredita que apenas questões salariais e de remuneração vão fazer a diferença. A gente acredita que as pessoas se sentindo bem, se sentindo felizes no ambiente de trabalho, aí sim a gente vai ter uma valorização real e uma retenção real das pessoas. Eu citei 2 projetos, mas são mais de 15 projetos focados exclusivamente em pessoas. Não tem ganho de performance aliado, não tem produtividade aliada. É óbvio que tudo isso vira consequência, né? Uma pessoa satisfeita vai trabalhar mais feliz, como nosso colega aí na foto, vai performar melhor, etc, etc. Mas o objetivo nosso é que as pessoas estejam satisfeitas, estejam felizes, estejam ok no ambiente de trabalho, né? Que elas gostem daquilo que estão fazendo ao longo do dia. A gente tem aí indicadores muito bacanas, né, de promoções internas, né? Então, quando abre uma vaga na Florestal, a gente brinca que se o diretor da Eldorado sair, a gente vai contratar um ajudante, porque a gente tem uma cultura muito forte de valorização interna de talentos. E, de fato, a gente tem, às vezes, com uma saída de uma pessoa, 5, 6 promoções em cadeia, porque a gente vai fazendo toda a escadinha. Isso é muito legal, porque gera valorização, gera engajamento, e, no final das contas,
gera retenção. Então, esse público promovido tem um percentual de retenção de quase 90%, né? Para quem sabe os indicadores aqui do Mato Grosso do Sul, sabe que alta retenção é um grande desafio para todos, né? E então, são algumas provocações que a gente traz. É claro que nós somos, todos nós, né, trabalhamos para negócios, negócios que buscam ter o seu retorno, ter a sua lucratividade ou os seus resultados operacionais. O que a gente entende é que a forma de se olhar para isso não tem como não ser através das pessoas. A gente tem sim que investir em automação, digitalização, inteligência artificial, análise de dados, etc. Mas tudo isso passa por pessoas, e é através das pessoas que a gente consegue resultados robustos como esse, né? A Eldorado em 10 anos, a colheita da Eldorado em 10 anos, dobrou de produtividade, tá? Na mesma classe de VMI, no mesmo padrão de florestas, e a gente não fez isso apenas porque a gente aprendeu pra caramba, apenas porque a gente desenvolveu dados, apenas porque a gente trouxe tecnologia. A gente fez isso principalmente porque a gente teve ao longo desses 12 anos pessoas imbuídas, pessoas motivadas, pessoas com vontade de fazer melhor a cada dia. E assim a gente conseguiu dobrar a produtividade da nossa colheita florestal, consequentemente reduzir o custo da nossa operação e entregar valor para o nosso acionista através da valorização das nossas pessoas. E é por isso que a gente acredita muito que foram nesses longos anos aí de florestas no mundo e no Brasil, e sempre serão os ajudantes, operadores, mecânicos, líderes, gestores e todos os profissionais da floresta, os responsáveis pela evolução da cadeia florestal, até substituo aqui o colheita pela evolução da cadeia florestal. São as pessoas que descobrem limitações e continuamente, lembrando do contínuo, que é o nosso tema hoje, as pessoas que descobrem as limitações e continuamente aplicam melhorias e mudanças nos processos e equipamentos. E é isso que vai nos levar mais longe ainda nos próximos 50 anos de florestas no Brasil. Bom, antes eu vou pedir para o nosso diretor colocar na tela cheia aí os contatos. O Guilherme, nosso diretor, coloca aí já. Aí, beleza. Tá aí antes o Jones Bobico, tá aí o WhatsApp dele, 18, né? E Isso o aí. e-mail anderson.bobico@eldoradobrasil.com.br. Se você quiser entrar em contato com ele para mais informações. Obrigado, Guilherme. Vamos agora, então, às nossas perguntas aqui dos nossos parceiros que estão nos acompanhando. Pode parar seu compartilhamento antes, fica melhor para a gente conversar. Apareceu uma pessoa aqui, eu quero perguntar se é parente? Pietro Bobico, lá de Florianópolis, Santa Catarina. É o vulgo cabeção, é meu filho, Paulo. É teu Meu filho? filho Ah, que tá legal. estudando economia em Florianópolis, está assistindo, aprendendo um pouquinho sobre floresta também, né? Já que a área de atuação dele impacta todas as áreas. Rapaz, eu vi você tossindo aqui, acho que eu peguei uma gripe também, estou tossindo, estou tomando água aqui, agora acabei de Fui eu que espirrar agora. passei para você, rapaz. Eu tô meio gripado aqui. Online. É, Covid online, só o que falta. Vamos lá, Ana Clara Vieira Moitinho, de Vitória da Conquista, na Bahia. Jacques Willer Prado Missel, parabéns pela palestra, Bobico. E eu quero fazer uma pergunta para você, que eu acompanho você falou que vai completar 12 anos. Eu tenho imagem, tenho foto lançamento da Pedra Pedra Fundamental. Antes fundamental. disso, eu sobrevoei a área aí de helicóptero para mostrar onde ia ser construída a fábrica. Depois eu acompanhei o lançamento da Pedra Fundamental, a construção e estava no dia da inauguração. Ou seja, tem muita história para contar em relação ao Eldorado do Brasil. Eu acompanhei essa história toda e é bom ver esse crescimento que você falou aí da questão da colheita, quase que dobrou nos últimos anos. Mas aí eu faço a pergunta: é muito trabalho, né? Não é só você somar gente com mais tecnologia, com mais informação, é muito mais que isso, né? É muito mais que isso, Paulo. Em primeiro lugar, um grande abraço aí para todos que estão nos assistindo, um abraço enorme para o Jax, amigão nosso, está lá na Bahia agora.
E é um grande desafio, Paulo, mas a gente conta com os nossos colegas para isso, né? Então, na colheita, a gente tem 500 colegas aí que nos ajudam a fazer a gestão desse processo complexo. Na Eldorado, são mais de 4.000, quase 5.000 colegas que fazem isso tudo acontecer. Mas é um grande desafio, né? Uma empresa que começa do zero, como você falou, né? Você foi lá e fez a filmagem da área zero, e você faz um projeto do início, é óbvio que as coisas não eram do jeito que são no ano um, eram um pouco melhores no ano 2 e assim sucessivamente. A gente chega no ano 12, a gente vai fazer uma festa esse ano para comemorar os 12 anos de Eldorado, e a gente chega com essa sensação de, puxa, conquistamos e evoluímos muito, e ainda temos muitas coisas para evoluir, muita coisa para desenvolver. Eu espero daqui 12 anos estar falando aí de ter dobrado novamente a produtividade na operação florestal, não só na colheita, né, mas em toda a operação florestal. A gente evoluiu muito e vai continuar evoluindo. Você voou de helicóptero há 12 anos atrás, se fosse hoje, era um voozinho de drone bem mais tranquilo. Com certeza. Vamos lá. Ô, Alexandre Lima, parabéns, Anderson. Bela abordagem sobre pessoas ligadas à tecnologia. Jairo Marques Perão, como estão se preparando para a concorrência da mão de obra além do centro de treinamento? Primeiro, um abraço gigante aí para o Jairo e para o Alexandre, colegas nossos. É um desafio, tá? A gente tem no Brasil, hoje, a taxa de desemprego está em 6,5%, mais ou menos. No Mato Grosso do Sul, eu tive curiosidade, fui dar uma olhadinha, a taxa de desemprego é de 3,8%. E taxas abaixo de 4% é quase que um consenso entre especialistas. A gente tem um cenário de pleno emprego, ou seja, é o giro normal ali das pessoas que estão saindo e entrando, fica esse 4%. E aqui a gente ainda está em fase acabou de iniciar, né, uma planta da Suzano. Temos 2 projetos anunciados, eu falo os nomes das empresas aí, colegas nossas. Arauco tem projeto anunciado, o Bracel tem projeto anunciado, nós temos projeto de expansão anunciado, a Paracel está no Paraguai, mas deve ter impacto na região, também tem projeto anunciado, e cada uma dessas empresas aí, a gente está falando no mínimo de 5.000 empregos diretos, mais 5.000 empregos indiretos. Então, se alguém fizer a continha aí, a gente está falando de 40, 50 mil postos de trabalho que as empresas vão precisar ocupar. Eu acho que não vai ter gente para tudo isso. Então, respondendo primeiramente, não tem gente para tudo isso. Então, sim, precisamos de tecnologia, precisamos de inovação, precisamos avançar rápido na mecanização de várias atividades. Talvez a colheita esteja bem avançada nesse sentido, mas a silvicultura tem um avanço gigantesco por ser feito. E a mecanização, no sentido desculpa, não é mecanização, a manutenção também, acho que tem um desafio muito grande pela frente, né? Se fala muito em trator, harvester, forward e tal, e manutenção, e os mecânicos. Como que a gente faz? Hoje já não tem mecânico disponível no mercado. Pode tentar fazer uma contratação, você não vai conseguir achar alguém parado, alguém disponível no mercado. Você vai ter que trazer de algum lugar, de alguma empresa. Então, a gente precisa, investir muito em tecnologias que facilitem e aumentem a produtividade, para que a gente precise de menos pessoas para executar essas atividades. E a partir das pessoas, aí o que eu acredito é que nós precisamos valorizar as pessoas, trazer conforto para elas. O ambiente de trabalho em campo, ele é severo e as pessoas estão desistindo disso. Então, se a gente não tiver um elevadíssimo nível de mecanização, com ar-condicionado, com cuidado para as pessoas, nós vamos ter dificuldade. Então, a gente tem que pensar muito no conforto das pessoas, conforto em alojamento, conforto em alimentação, conforto lá no Gemba, em campo, para operador, para mecânico, para ajudante, porque aí sim a gente vai conseguir ter talvez alguma competitividade a mais do que alguns outros setores e trazer pessoas para completarem esse gigante quadro aí que vai ser necessário no Mato Grosso do Sul nos próximos 10 anos. Vamos lá, então. A Ivani Silva sempre apostos aqui. De que maneira a Eldorado Brasil garante que o uso dessas tecnologias inteligentes não comprometa a biodiversidade nas áreas de colheita? Muito obrigado, Ivani, pela pergunta. A preocupação de conservação em conjunto com produção, acho que é o grande desafio de toda empresa de base, não só de base florestal, né, de base agrícola. Todos têm a sua responsabilidade, todos nós
utilizamos os papéis aí, seja no banheiro, seja na impressora da nossa casa. Então, o uso do papel, da celulose, ele é fundamental para todos nós. Nós temos que fazer a produção dessas florestas com a maior sustentabilidade possível. Eu acho que as tecnologias nos ajudam muito, né? Então, hoje, por exemplo, com imagens de satélite, você consegue garantir que uma empresa não realizou nenhum desmatamento para fazer a implantação de uma base florestal gigante. Antigamente, tinha que ser feito um sobrevoo de helicóptero e você não conseguia fazer o sobrevoo de uma área inteira. Você, às vezes, não tinha a imagem de alguns anos atrás de satélite para saber se ocorreu, de fato, um plantio em área já degradada ou em área de outro uso. Então, eu entendo, usando esse exemplo, né, do levantamento de imagens de satélite histórico, é uma das grandes formas que a gente tem de garantir a biodiversidade. A outra forma o cumprimento da legislação brasileira, que é uma das melhores legislações do mundo em termos ambientais, né? Então, as empresas, dependendo do bioma aí, preservam em reserva legal de 20% até 50% das áreas sem nenhuma intervenção, sem nenhum plantio, sem nenhum tipo de atividade de produção. E os mosaicos, né, ou seja, essas florestas não estão isoladas em um canto do maciço florestal de uma empresa ou do maciço agrícola de uma empresa. Elas estão formadas através de mosaicos entre essas implantações. Então, nós temos florestas nativas e toda a biodiversidade intrínseca convivendo com florestas plantadas em um ambiente harmonioso, onde uma coisa não acontece em detrimento de outra. Eu entendo que se todo o processo de plantios de qualquer cultura no Brasil tivesse esse cuidado, a gente não teria nenhum indicador de desmatamento, nenhum problema ambiental severo. Os problemas ambientais severos acontecem onde a gente tem a gestão pública cuidando, né? O governo é muito ineficiente. Qualquer governo, tá? Por favor, não confundam com questões políticas aqui. Todos os governos no Brasil sempre foram muito, tiveram muita dificuldade em fazer uma gestão ambiental. Então, a maioria dos locais onde a gente tem problemas de invasão, problemas de desmatamento, problemas ambientais graves, eles têm uma gestão pública ineficiente e não uma gestão particular eficiente, que é o caso quando a gente tem aí empresas que se preocupam e precisam, né, cumprir questões ambientais e fazer isso bem feito. Então vamos lá, o nosso próximo palestrante, Pedro França, já está na linha aqui, já está aguardando, mas tem duas perguntas ótimas aqui. O Alexandre Vamos lá. Lima complementando. Do seu ponto de vista, qual o maior desafio em fazer as pessoas se prepararem e utilizarem as tecnologias digitais? Eu acho que a qualificação das pessoas é um viés, tem um viés duplo, que é a empresa fornecer condições, né? Então, a empresa precisa que as pessoas tenham disponibilidade de tempo, acesso a conteúdos, etc. E depende da vontade das pessoas de aprender, né? Eventualmente, quando você trata com um grande número de pessoas, né? Que a gente está falando de projetos de larga escala. E em projetos de larga escala, a gente vai ter um público que está ávido por aprendizado e um outro público que não está. E aí é muito difícil. Aí é muito difícil você convencer as pessoas de que é importante elas aprenderem, de que elas vão ter uma condição melhor de conhecimento, fazer as atividades delas com mais tranquilidade, etc, etc. Esse acho que é o grande desafio de você conciliar. Então, no final das contas, a gente tem que ter processos de seleção robustos para que a gente traga para as empresas aquelas pessoas que estão com vontade, que têm que querem crescer, que têm essa, essa vontade, né, de crescer, de aprender e etc. Não tem nada de errado com pessoas que têm um outro perfil, mas eu acho que as empresas têm que entender isso, né? Quais são os seus perfis, quais são o público que tem um maior match com os seus valores, que tem identidade com os seus valores. E a partir daí criar processos de seleção robustos para que exista esse fit aí entre empresa e pessoas que trabalham e que são felizes trabalhando dentro dela. Bom, Anderson, tem mais duas perguntas aqui do Jax e do Lauro, mas já estamos estourando em 15 Vou minutos. responder rapidão, vou tentar ser bem objetivo, igual foi na apresentação. Manda lá, Paulo. Olá, Jax. Parabéns pelas evoluções de produtividade nos últimos anos. Como manter essa evolução sem impactar a qualidade da madeira, principalmente o teor de casca?
Ô, Jax, é um desafio gigante, cara. E aqui a gente tem um desafio muito grande de casca. O período climático seco faz com que aumente o percentual de casca na madeira. Em resumo, a gente precisa dar a mesma atenção que a gente dá para a produtividade para a qualidade. Se eu tiver conversando com o operador todo santo dia, com a liderança, com a gestão, com todos os envolvidos, melhorando processos, evoluindo processos, assim como a gente faz com DM e com produtividade, eu acredito que a gente pode sim ter altíssima qualidade, com boa produtividade e elevada disponibilidade mecânica. Então vamos lá para a última pergunta do Lauro Jorge Prado. Como a Eldorado está se preparando para a automatização da colheita com o uso de equipamentos robôs autônomos? Um Vai chegar grande essa hora? abraço, um grande abraço para o Lauro. Essa hora vai chegar, Paulo. Eu entendo que a automação é um contínuo e não etapas, não são steps que a gente vai dando. A gente não vai ver do dia para a noite um equipamento florestal andando sozinho por aí. A gente está num processo de automação. Antigamente, o operador no harvester fazia 100% dos movimentos por conta e risco dele. Hoje nós já temos movimentos automáticos de grua, cilindros, sincronicidade, in-for-order e chegando nos harvester também, ainda nos harvesters de pneus, mas muito em breve nos harvesters de esteira. Então, a primeira etapa já veio, já chegou, já aconteceu. A gente já tem máquinas que fazem movimentos em que não é mais o operador que faz 4, 5 comandos ao mesmo tempo, ele faz um comando e a máquina faz a sincronicidade sozinho. Isso está evoluindo. A cada lançamento novo de produto, a gente tem mais automação. Eu acho que vai chegar um momento em que a gente vai ter o operador basicamente corrigindo movimentos ali na máquina. Eu acho que essa é a primeira evolução que a gente vai ter. A segunda evolução que a gente vai ter, Lauro e Paulo e os demais ouvintes, vai ser o operador ainda operando, mas fora da máquina, em uma central de controle, em uma cidade onde você evita questões logísticas e facilita o conforto que eu falei mais cedo dos colaboradores. E aí sim, numa terceira etapa, depois dessa operação remota, eu acredito que a gente pode ter a operação autônoma. Bom, chegamos É então ao isso. final da nossa palestra, ela Time's Up, chegamos no final, e eu queria essas considerações finais, Anderson. Paulo, primeiro agradecer mais uma vez, parabenizar pelo evento, sensacional, e quero deixar a mensagem para todos: olhem para as pessoas com mais atenção do que vocês olham para os processos. Pessoas qualificadas, pessoas bem orientadas e pessoas satisfeitas vão entregar resultados superiores. O resultado será consequência. A gente tem que diminuir um pouquinho a nossa noia por análise de número, 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 focar em pessoas, as pessoas são responsáveis pelos processos e vão nos trazer, se estiverem satisfeitas, resultados diferenciados. Essa é a mensagem que eu deixo para todos e um excelente evento aí na próxima palestra e amanhã também. Obrigado, Anderson, muito obrigado para você. E vamos lá, nosso diretor, por favor, Um Guilherme. abraço. Roda a vinheta do nosso próximo palestrante, Pedro Frâncio Filho. Roda!